O livro Sete Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, eu particularmente gostei bastante porque o livro me relaxou. Visto que ele tem algumas ligações, algumas características parecidas com a meditação, como por exemplo, você se encontrar em um lugar calmo e tirar todos os pensamentos ruins e focar simplesmente naquele momento. Então foi um livro que me relaxou. E não só isso, mas ele também me motivou. Por que que acontece? O autor ele traz uma proposta seguinte. Pensa você indo para um enterro de um ente querido, certo? Então você se imagina todo. Você entrando no carro, saindo, parando no estacionamento, descendo, tal, vendo aquelas pessoas tristes, aquelas flores. Então você imagina tudo certinho, todo momento. E aí quando você chega lá, para ver quem está no caixão, é você mesmo. E aí a programação do enterro é basicamente consistida em quatro oradores. Uma pessoa da sua família, um amigo muito próximo, um colega de trabalho e uma pessoa da igreja. E essas quatro pessoas vão falar um pouco sobre quem era aquela pessoa que está no caixão, que é você. E a ideia é o quê? O que você gostaria de ouvir delas? Essa é a ideia que o livro traz. O que você quer ouvir dessas pessoas, entendeu? Isso faz com que você tenha um objetivo claro. E todos os dias você vai progredindo aos poucos para que no final você chega e ouça aquilo que você realmente quer. O hábito começa com o objetivo em mente e se baseia no princípio de duas criações. Que primeiro seria a criação mental e também a criação física, né? Que primeiro você executa a mental para depois executar a física, como alguns exemplos que eu vou dar aqui. Como, por exemplo, a criação de uma casa. Pois quando você vai criar uma, acaba que primeiramente você tem que ter a mentalidade de pensar numa planta antes até de martelar o primeiro prego. E aí depois que você tem a planta, você já pode começar a construir ela para ter o resultado final. Assim também é a educação, né? Pois se você quiser ter filhos disciplinares, além, claro, de conversar bastante com eles, você também precisa ser um exemplo dentro de casa para que eles possam seguir. Quando a gente entende esse princípio de duas criações, da física e mental, a gente acaba aumentando o limite do nosso círculo de influência. Mas se a gente acaba não executando essas ações, ele acaba diminuindo os limites. Bom, o tema por planejamento ou por omissão dá a entender que, normalmente, as coisas são feitas por planejamento. E as coisas feitas por planejamento sempre dão certo, normalmente. Tem vezes que não, mas normalmente dão certo. Diferentemente das coisas feitas por omissão, que normalmente não deu certo, tipo, porque você despreza, tipo, você não. Omissão significa desprezar, falta de alguma coisa, ausência de alguma coisa. Ou seja, uma coisa que não dá certo é omissão. Então, sempre quando for fazer alguma coisa, tem que fazer por planejamento, preparamento psicológico, conscientemente. E também as coisas não são feitas do consciente, assim, tipo, do nada. Sempre há um planejamento e sempre sem, tipo, sem ter omissão pelas coisas. Bom, as duas criações, o gerenciamento e a liderança. O primeiro é bom identificar a diferença entre eles, porque muitos confundem, pois gerenciamento consiste basicamente em gerenciar alguma coisa, como por exemplo, você quer subir uma escada, gerenciar o jeito que você vai subir essa escada. Já a liderança é ver se essa escada está indo para o lugar correto. Como por exemplo, temos uma parábola no caso de temos certos lenhadores lá na floresta fazendo seu serviço do cortar as árvores, por exemplo, por qualquer motivo que seja. Eles estão lá cortando as árvores, eles são os tal dos operários. E quem está lá dando os machados ou melhorando os machados já são os gerentes, que estão gerenciando tudo aquilo. Ó, corta essa árvore, corta essa árvore. Mas lá no topo temos o líder, que está vendo se está na floresta correta. Como por exemplo, se estivermos na floresta errada,
todo aquele esforço está sendo em vão. Por isso é extremamente necessário uma boa liderança. E mesmo uma boa liderança, e vamos supor que a gerência é ruim, os machados não funcionam, mesmo estando na floresta correta, não tem como aquilo funcionar, porque os machados não funcionam, não tem como cortar as árvores. Então é basicamente isso. Cada um precisamos da liderança e do gerenciamento. Através da imaginação, conseguimos visualizar os mundos possíveis potencialmente existentes dentro de nós. Através da consciência, podemos entrar em contato com as leis e os princípios universais, através de nossos dons singulares e modos de atuação, bem com as diretrizes pessoais para melhor desenvolvê-las. Combinados com a autoconsciência, estes dois talentos nos dão o poder de escrever nossos próprios papéis. Uma vez que nós já vimos diversos papéis que foram passados para nós, o processo de escrever nosso próprio papel é, na verdade, muito mais um processo de reescrever, vamos falar assim, né? No decorrer do desenvolvimento da nossa autoconsciência, muitos de nós identificamos papéis inadequados, que não congregam com o que nós acreditamos, com as coisas que valorizamos na vida. E o hábito 2 estabelece que não precisamos conviver com esses papéis. Somos capazes de usar a imaginação e a criatividade para escrever nossos papéis, mais eficazes, mais de acordo com os nossos valores, mais profundos e com os princípios corretos que lhes dão um sentido. O autor fala que a forma mais eficaz para começar com o objetivo em mente é desenvolver uma missão pessoal, uma filosofia ou um credo. Ela se concentra naquilo que a pessoa deseja ser e fazer, e nos princípios e valores nos quais estão fundamentados. Dessa forma, podemos dizer que uma missão pessoal é tipo uma constituição do indivíduo, tanto que é comparado com a Constituição dos Estados Unidos. Ela deve ser baseada em princípios corretos. Passa a ser uma constituição meio que pessoal, uma base para tomar decisões importantes em sua vida e decisões mesmo do dia a dia. De fato, com uma missão, podemos realizar muitas mudanças, além de não termos a necessidade de pré-julgamentos ou preconceitos, estereotipar e classificar tudo e todos para nos encaixarmos na realidade. Portanto, quando a pessoa adquire este senso de missão, conquista a essência de sua própria proatividade. Passa a comandar a visão e os valores que dirigem a sua vida. Passa a ter o ponto de partida básico, a partir do qual estabelece metas de curto e de longo prazo. Tem a força de uma constituição baseada em princípios corretos. Vai servir eficazmente de padrão de comparação com as decisões referentes ao uso mais eficaz do tempo, de seus talentos e de suas energias. Uma outra coisa importante é que para escrever uma missão pessoal, precisamos começar pelo centro do círculo de influência, o centro no qual residem nossas lentes que usamos para observar o mundo. Nessa área, utilizamos o dom da imaginação para criar mentalmente o objetivo desejado, dando sentido e propósito a nossas tentativas iniciais e fornecendo a substância para uma constituição pessoal escrita. É importante saber que o que estiver no centro de nossa vida será a fonte de nossa segurança, orientação, sabedoria e poder. Como podemos ver o esquema na imagem, a segurança representa o senso de valor, a identidade, a estabilidade emocional, o amor próprio, a força pessoal básica ou a falta dela. A orientação é básica, representa a fonte do rumo na vida. A sabedoria é sua perspectiva de vida, o senso de equilíbrio, a compreensão de como várias partes e princípios se aplicam e se relacionam uns com os outros. O poder é a faculdade ou a capacidade para agir, a força e a potência para conquistar algo. Estes 4 fatores são interdependentes. E quando estão presentes em conjunto, harmonizados e alimentados uns pelos outros, criam a força imensa de uma personalidade nobre, de um caráter equilibrado, de um indivíduo
maravilhosamente íntegro.